Olá pessoal, sou a Luiz Elias e o meu propósito com esse vídeo, um vídeo que foi um convite carinhoso que eu recebi do amigo Márcio, né, é parabenizar o grupo A Caminho da Luz pelos seus 15 anos de atividade em Bertioga, no estado de São Paulo. Muito feliz com esse convite, muito honrado com esse convite, porque em nossos dias uma casa espírita que mantém suas portas abertas por 15 anos, né, é um posto avançado de serviço e socorro da espiritualidade, né? Um ambiente luminoso a serviço do Evangelho e de Jesus. Então é uma honra para mim poder estar parabenizando vocês e fazendo isso através de alguns comentários, algumas reflexões oportunas, né? Sobretudo oportunas para os nossos dias, o nosso tempo, para as demandas, as dificuldades que surgiram com todo o quadro exigente, né? Psicologicamente, sociologicamente, politicamente e espiritualmente exigente, né? Ou seja, um quadro, um cenário que foi desenhado pela pandemia em curso, né? E que exige muito de nós. Exige o quê? As noções de espiritualidade que no curso dos milênios cada um de nós já pôde acumular como patrimônio pessoal. Então, tudo aquilo que nós já aprendemos sobre espiritualidade, né? Cada companheiro, integrante, membro do grupo A Caminho da Luz, outros companheiros que venham a assistir esse vídeo, tudo aquilo que cada um pôde acumular no curso das inúmeras encarnações, como riqueza, como tesouro, como benefício de natureza espiritual, é coisa que precisa ser posto em prática em nossos dias. Porque esses dias estão exigindo isso de nós, como nenhuma outra situação antes exigiu, né? Então a proposta é que hoje eu trago umas reflexões para estimular, para incentivar, para motivá-los a essa prática de espiritualidade ostensiva, constante, nos dias desafiadores que nós estamos enfrentando, né? E para esse trabalho, o que eu trouxe foi comentários e reflexões em torno de uma letra de canção. Do que eu estou falando? A dupla, Tim e Vanessa, né, uma dupla de cantores aqui do estado de Minas, da cidade de Belo Horizonte, gravaram uma canção que é composição do Tim, que é o instrumentista, o violonista e cantor da dupla, né? Ele com a sua irmã Vanessa, né? Uma composição que é do Tim com o poeta Gladstone Lage, também companheiro aqui de Belo Horizonte, né? De Minas Gerais e Belo Horizonte. Então o Tim ele fez uma música para um poema, uma letra que o Gladstone, muito inspiradamente, rascunhou. E o nome dessa letra é Mundo Escola, né? Mundo hífen escola. É um neologismo, uma palavra composta, um neologismo que o Gladstone cunhou e que, de certa forma, já traz toda a tônica, todo o mote do que a letra vem apresentar. Nós vamos hoje refletir sobre essa letra e, é claro, lançando mão de outras leituras espíritas, né, de outros textos que podem acrescentar alguma coisa a esses comentários, né? Mas nós vamos começar então pelo título que o Gladstone forjou e que apresentou para o Tim, ele musicou e se tornou uma canção lindíssima, né? Mundo Escola. Então, a nossa experiência no mundo, ela deve ser pensada sempre como uma experiência pedagógica, uma experiência de aprendizado. Tudo que acontece no mundo, com o mundo e pelo corpo, através do corpo, é acontecimento educacional.
Se todos nós estamos num ambiente escolar, num ambiente educacional, né, nós devemos pensar que as dificuldades, as aflições, os desafios são materiais didáticos nas mãos do grande professor de toda a humanidade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Assessorado pelos tutores que o ajudam nesse processo de ensino e aprendizagem, que são os benfeitores da vida maior, que são seus ministros espirituais, né? Os seus prepostos espirituais. Então a Terra é uma grande escola, é uma grande instituição de ensino, sobretudo e antes de tudo. E nós estamos em aprendizado. Então nada na nossa experiência vida fora deve ser amaldiçoado, deve ser maldito, deve ser lamuriado, deve ser queixado, porque tudo, do mais agradável ao mais desagradável, do mais feliz ao mais infeliz, do mais prazeroso ao mais difícil, é coisa que é vivida para o nosso engrandecimento numa perspectiva moral e intelectual. Quando a gente fala de desenvolvimento do espírito, nós estamos falando de tudo aquilo que é aprendido numa perspectiva intelectual e numa perspectiva moral. Por isso que o Gladstone põe o nome na canção de Mundo Escola, porque a proposta dele é debater isso, a Terra como uma grande escola. E aí, então, no primeiro verso da canção, ele diz assim: Mundo Escola, teu endereço é o sistema solar. Orbe terceiro, és nave de águas e terras e fogos e ares e homens. Então vamos lá. Mundo Escola, teu endereço é o sistema solar. Existe um locus, existe um ambiente material, um ambiente físico para que esse aprendizado aconteça. Então nós temos que recorrer lá à obra kardeciana, quando Kardec questiona os espíritos sobre, né, aquilo que vai ser chamado na codificação de Trindade Universal, que é Deus, Espírito e Matéria, né? Para que o espírito se desenvolva sob a orientação de Deus, é necessário que haja a matéria. A matéria é o meio pelo qual o espírito se desenvolve, o espírito aprende. Então, o espírito precisa, primeiro, de um ambiente de aprendizado, de um cenário de desenvolvimento evolutivo, de um edifício de aprendizado espiritual, que é o globo, que é a esfera, que é o planeta, que é o orbe, né? No caso, o orbe terceiro, porque o endereço desse orbe, onde nós estamos matriculados como aluno, é o sistema solar, ou seja, o sistema planetário em torno de uma estrela que nós chamamos de Sol. E como os planetas eles foram classificados daquele mais próximo do Sol para aquele mais afastado do Sol, então o nosso é o terceiro orbe, né? A partir do Sol, um planeta chamado Terra. E aí o Gladstone ele recorre àquela classificação dos 4 elementos, né? Fogo, ar, água e terra, né? Para falar sobre a composição física, né? Que existe uma materialidade, que existe uma concretude com a qual o elemento homem vai se relacionar e no qual o elemento homem vai se desenvolver. Então o homem aqui, desse verso, representa o componente espírito, o ser imortal, né? A consciência inteligente, inserida no mundo, né? Introduzida no mundo para se desenvolver. Na próxima estrofe, o Gladstone diz assim: Mundo Escola, sob o bem, toda vida evolui. Contra o mal que se oculta, anjos meninos são livres para escolher. Então, sob o bem, né? O bem paira acima de tudo, né? O bem está sobre tudo e tudo está sob o bem.
Então isso já dá um conforto, um consolo enorme, porque não há nada que não esteja sob o bem, sob a influência generosa, positiva, amigável, fraterna e solidária dos benfeitores que agem em nome de Deus, em nome de Jesus, que é o nosso governador, né? Nada está fora do clima do bem. Mesmo os que agem mal, mesmo os que se equivocam, mesmo os que erram, o fazem sob a direção do bem, porque o bem permitiu e vai permitir até quando o julgar conveniente, porque o mal, ele age sobre limites, né? Ele age dentro de limites. Ele acontece numa perspectiva educacional para que nós aprendamos também com os nossos erros, com os nossos excessos, com os nossos exageros. E aí ele acrescenta no próximo verso, contra o mal que se oculta, mal com L, né? Os sentimentos, as ideias negativas que se ocultam. Ocultam onde? Dentro de nós. Que ele, no verso seguinte, vai classificar como anjos meninos, né? Ou seja, aquilo que vem antes do anjo maduro, do anjo amadurecido, do anjo desenvolvido, é menino, é criança espiritual, é o homem. Né? O homem precede o anjo, o homem é o anjo que ainda é menino, que ainda não se consolidou, que ainda não se formou, que ainda não se resolveu dentro da evolução, que ainda está em construção. Todo homem é um anjo em construção. E ainda não é anjo e ainda demonstra algumas infantilidades, algumas meninices morais, porque o mal ainda se oculta. Ele precisa ser identificado primeiro, precisa ser revelado, ou seja, é necessário que se tome consciência do que há de mal em si e a partir de então ele é combatido, né? Mas dentro do nosso livre-arbítrio. Porque todos os anjos meninos são livres para escolher. Né? Quando nós nos decidimos a identificar o mal e combatê-lo, ali a evolução toma um outro ritmo. Ou seja, ela anda a passos largos. Até isso a evolução continua acontecendo, ela nunca cessa, mas lentamente, né? Passos de formiga e sem vontade, como diria o poeta Lulu Santos. Né? E aí o Gladstone, ele conclui essa primeira parte da canção dizendo: todos têm o seu destino e o seu tempo de chegar. Então, o destino aqui significando histórias individuais. Cada um vai ter a sua história individual. Cada um vai ter o seu processo pessoal. Porque o futuro ele não existe. O futuro ele é o resultado, as condições resultantes daquilo que eu faço no presente. E quando eu penso no presente, ele já passou, ele já é passado. Então é o eterno devir, né, que a filosofia pré-socrática falava, né? É o eterno devir, é o eterno fluir das águas de um rio. Né? A gente está em constante aprendizado e esse aprendizado inclui as nossas escolhas e as nossas escolhas vão singularizando, especificando o nosso caminhar como único, diferente dos demais, né? E dentro desse caminhar existe o componente ritmo, né? Uns vão andar mais rápido, outros vão andar mais lentos, uns vão estacionar por um tempo, né? Patinar em alguns equívocos, outros vão se desenvolver, motivados por outras experiências. Então, cada um vai chegar num tempo, né? Vai atingir os padrões iluminativos, né? De superioridade moral em tempos diferentes, né? Nós evoluímos em fileira, mas existem aqueles de vanguarda e existem aqueles de retaguarda, né? Mas todos chegarão no seu tempo. Mas chegarão. E aí o Gladstone vai para o refrão da música, em que ele diz: a mão divina vem cegar com S, e quebrar bezerros de ouro. A mão divina vem cegar e quebrar bezerros de ouro. Então aqui é uma alusão, uma referência bíblica, né? Lá no livro Êxodo,
quando Moisés, ele após alguns anos, né, ele vai entregar a lei, né, a Torá, para o povo hebreu, mas encontra esse mesmo povo adorando bezerros de ouro, né, que simboliza os luxos, os confortos, os cargos, as potestades do mundo, né? Tudo aquilo que é glória terrena, tudo aquilo que é prazer passageiro, mundano. Isso, quando a gente cultua como se fossem deuses, é um culto ao bezerro de ouro, é um culto aos ídolos de pedra e bronze, né? Aos ídolos materiais. E como tudo aquilo que é material é perecível, é passageiro e não tem vida real, né? Ela tem vida aparente, a vida atribuída, mas a vida real só está no espírito, naquilo que for componente de espiritualidade. Então, quando Deus percebe que algum indivíduo está caminhando a passos muito lentos no desenvolvimento evolutivo, porque se encontra escravizado ao culto de ídolos de pedra, ao culto de formas perecíveis, de cargos e funções transitórias e da riqueza passageira do mundo, Deus precisa auxiliar esse indivíduo a retomar sua caminhada no ritmo desejado. E aí vem então os processos de quebra, de partimento daquilo que nós valorizamos, para que a gente saia do transe, para que a gente consiga se desvencilhar daquilo. Deus toma aquilo de nós. Se o teu olho é motivo de escândalo, arranca-o, né? Se o teu carro é motivo de escândalo, vai perder o carro, né? Se o teu cargo profissional é motivo de escândalo, vai perder, porque em algum momento a espiritualidade vai ter que agir para que você perceba que aquilo é perecível, que aquilo é transitório, que aquilo não merece tanta atenção quanto você tem consagrado aquele elemento, né? Por isso que a mão divina vai vir cegar e quebrar os bezerros de ouro, né? E aí ele continua dizendo, e após prantos de redenção, porque a desilusão é positiva, mas ela traz muito choro e ranger de dentes, né? Nós nos desiludimos, porque estávamos iludidos, aí a mão de vida vem e nos desilude. E a desilusão é um choque, e é um choque doloroso. Crescer dói, amadurecer é doloroso, né? E aí após prantos de redenção, haverá um verdadeiro altar, o altar do Espírito. Porque quando os altares do mundo desmoronam, é que você toma consciência que só um permaneceu intacto, que é o altar do coração, que é o altar do sentimento. Dentro de nós, terra a regenerar. Olha só, a terra que ele inicia na música apresentando como um componente externo ao homem, né? Em que o homem se encontra, mas que está fora dele. Agora o poeta Gladstone fala de uma terra íntima, ou seja, um mundo interior, um mundo vindouro, mas que já é grão, já é semente dentro da gente, que só precisa se renovar, né? Que foi ferido, foi maculado, foi ofendido pelos nossos desmandos, pelos nossos excessos, mas que vai se regenerar, que vai se revitalizar e renascer. Esse é o refrão da música. E aí, na última estrofe da música, o Gladstone vai dizer: mundo escola, teus grãos maduros já vão germinar. Olha só que nós estamos falando da semente, né? Teus grãos maduros já vão germinar. Grãos maduros somos todos nós, né? Em torno de 7 bilhões de encarnados. O Emmanuel vai fazer um comentário no livro Consolador, se não me falha a memória, né? Em que ele vai falar que a Terra tem uma população em torno de 30 bilhões de espíritos, ou 28 bilhões de espíritos matriculados com alunos desse mundo escola, né? Com 7 bilhões atualmente encarnados, né? Cada um é um grãozinho semeado no mundo, né? Que precisa germinar. Agora, assim como acontece com a semente, há um período de confinamento, um período capsular, um período de casulo, né? Quando a semente está dentro da terra, ainda querendo acordar
né? Esse período que nós vivemos até os dias de hoje foi esse momento em que nós nos encontrávamos ainda nas furnas, né, do egoísmo. Agora, a transição planetária, esse momento que a gente vive e esses episódios coletivos de sofrimento e tormento coletivo anunciam isso, é o momento em que a semente vai ter que vir para a luz, né? E ela vem para a luz com uma movimentação ascensional, retilínea, né? Apontando para o céu, né? Buscando Deus. Então todos nós seremos árvores do Evangelho a germinar nessa nova era, né, que se anuncia. E aí o Gladstone continua. Pela aprendida humildade, porque a humildade é a consciência exata do que somos. É quando eu tomo consciência de tudo que eu já adquiri de valor, mas também tomo consciência de tudo que eu ainda tenho para aprender e que ainda não sei, e que ainda não aprendi, e que ainda não tenho como virtude. Então essa consciência exata de nós mesmos é a humildade. O espírito humilde, ele se torna obediente às leis de Deus, porque ele percebe que foi graças às leis de Deus que ele já adquiriu o que tem. E se é assim, graças à lei de Deus que ele vai adquirir o que falta. Então isso é humildade. Não tem como desassociar humildade de noção de obediência, né? E obediência não é perda de livre-arbítrio. Obediência é consciência de que nada avança fora das leis de Deus, né? E como não há nada fora das leis de Deus, tudo avança. Só o que nós podemos determinar é o ritmo em que esse movimento acontecerá. Quanto mais rápido o movimento acontecer, por vontade nossa, mais confortável vai ser o nosso estado interior, de paz interior, de bem-estar interior, de conforto interior, né? Na rotação, translação do amor. Na rotação, que é aquele movimento da Terra em torno de si mesma, translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol, né? Do amor. Então aí é outro movimento, ele não faz referência aqui ao movimento astronômico, mas ao movimento espiritual. Porque nós gravitamos em torno do nosso ego, nós gravitamos em torno de nossa individualidade, por isso somos seres únicos, com uma individualidade, com uma consciência particular, específica. Nós nos movimentamos em torno de nós mesmos, mas também gravitamos em torno do sol de nossas almas, o Cristo eleito para o nosso desenvolvimento, que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que é um movimento amoroso de nós em torno do nosso Cristo íntimo, de nosso potencial pessoal, de nossa capacidade individual de crescimento, mas precisando do guia e modelo que Deus nos ofereceu. Nosso paradigma maior, nosso paradigma estelar, que é o coração de Jesus Cristo, né? Então, na rotação, translação do amor. Tu serás, o verbo no futuro. Tu serás. Ainda afirmamos no futuro. Mas um dia poderemos dizer, tu és. E ele está se referindo ao mundo escola. Ou seja, um fenômeno coletivo. A algo que vai abraçar toda a humanidade. Tu serás bendita esfera da vida. Né? Não mais esfera de materialidades. Não só um espetáculo, só numa perspectiva biológica, botânica, zoológica, geológica, climática, né? Nós achamos ainda o mundo belíssimo pelas suas manifestações de natureza física, né? Mas ele fala de uma bendita esfera da vida, ou seja, em que todos os seres estarão em harmonia, e isso inclui o homem, né? O homem em harmonia com essa casa planetária, com esse mundo escola, né? Tu serás esfera da vida, universidade da paz. Então, não só mais uma universidade do cérebro, do raciocínio, da intelectividade, mas, sobretudo, uma universidade, um centro de desenvolvimento da paz íntima, do bem-estar interior, né? Nós teremos, então,
definitivamente a chamada paciência, que o poeta Jerônimo Mendonça, aqui em Tuiutaba, em Minas, certa vez disse: a ciência da paz. A paciência é a ciência da paz. Ou seja, nessa universidade todos estudaremos a ciência da paz interior, né? Então, essa letra maravilhosa do Gladstone, que é um querido amigo, né? O Tim eu conheci um pouco antes, eu conheci em 2012 o Tim, num encontro aqui no interior de Minas, a gente ficou amigo, já fizemos canções juntas, né? Depois, mais tarde, em 2014, eu conheci o Gladstone. O Gladstone, que é um ser humano extraordinário, né? A gente fica feliz quando o artista, o poeta, o criador da obra, ele vive em harmonia com a obra criada, com aquilo que ele produziu. Então, eu posso afirmar pessoalmente que Gladstone Lage é mais do que um grande poeta, um grande letrista, o maior poeta e letrista da canção espírita. Eu não tenho dúvida de afirmar isso, que nós temos no Brasil hoje, né? Mas ele também é um ser humano ímpar, e eu tenho aprendido muito com o Gladstone, ele tem me ensinado coisas muito preciosas, né? Por isso que eu fiz questão de trazer como um presente para vocês a canção Mundo Escola, porque ela é a canção do momento. Ela é a canção temática para tudo isso que nós estamos vivendo. Nós estamos em processo de aprendizagem. E todos os fenômenos que esse mundo, que essa casa planetária nos apresenta como proposta de experiência, são salutares, devem ser bem-vindos e abençoados e benditos pelo nosso coração, né? O vírus que circula é um fenômeno da casa planetária, faz parte de um processo natural, espontâneo da casa planetária. E Chico Xavier certa vez disse que natureza é sinônimo de manifestação de Deus em nossas vidas. Então esse vírus também é uma manifestação divina, que nós possamos aprender com ele, crescer com ele, amadurecer com ele, para transformar a nossa casa planetária, o nosso mundo escola, numa grande universidade da paz. Que Jesus abençoe o Centro Espírita Caminho da Luz em Bertioga, como toda a cidade. Deixo aqui o meu abraço de coração e a gratidão pela oportunidade de trabalho com vocês. Fiquem agora com a arte de Tim Vanessa e do poeta Gladstone Lage. Bezerro